Se você passou dos 55 e não sabe disto, o envelhecimento acelera. Olha, eu vou te contar uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga o envelhecimento. Se você tem mais de 55 anos e ainda não sabe disso que eu vou revelar aqui, seu corpo pode estar envelhecendo 2 vezes mais rápido do que deveria. E sabe o que é pior? Você provavelmente nem percebe que isso está acontecendo neste exato momento. Eu sou a doutora Carmita Abdo, psiquiatra, professora da Universidade de São Paulo. E há mais de 40 anos eu me dedico a estudar a sexualidade humana e o comportamento sexual em todas as fases da vida. E posso te garantir, o que eu vou compartilhar com você hoje não é apenas mais uma dica de saúde. É um conhecimento que pode literalmente adicionar anos de qualidade à sua vida. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você tem sentido mais cansaço do que o normal? Sua memória não está mais tão afiada quanto antes? Você percebe que sua pele perdeu aquele viço? Que as rugas estão mais profundas? Você acorda sem energia? Mesmo depois de uma noite inteira de sono, e aquela disposição para fazer as coisas que você amava, onde ela foi parar? Se você respondeu sim para pelo menos 2 dessas perguntas, presta muita atenção no que eu vou te dizer, porque existe um fator, um único fator, que está sendo completamente ignorado pela maioria das pessoas após os 55 anos. E esse fator silencioso está acelerando o envelhecimento do seu cérebro, do seu coração, da sua pele, dos seus ossos, de cada célula do seu corpo. A indústria farmacêutica não quer falar sobre isso. A sociedade criou um tabu gigantesco em torno disso. E a maioria dos médicos simplesmente ignora esse assunto nas consultas. Mas eu vou quebrar esse silêncio aqui e agora, porque a sua saúde depende disso. Nos próximos minutos você vai descobrir qual é esse segredo que pode estar roubando anos da sua vida. Você vai entender a ciência por trás disso. E não é sobre cremes milagrosos, não é sobre dietas da moda, não é sobre suplementos caros, é sobre algo muito mais poderoso que seu próprio corpo já sabe fazer naturalmente. E mais importante, você vai aprender exatamente o que fazer a partir de hoje para reverter esse processo. Fica comigo até o final, porque essa informação pode ser o divisor de águas entre você envelhecer doente e dependente, ou envelhecer com vitalidade, lucidez e autonomia. Vamos começar? Antes de eu revelar qual é esse fator que acelera o envelhecimento, eu preciso que você entenda o que realmente acontece no seu corpo depois dos 55 anos. Porque quando você compreende a raiz do problema, a solução se torna muito mais clara. Veja bem, o envelhecimento não é apenas sobre rugas ou cabelos brancos. O envelhecimento real acontece no nível celular, no nível hormonal, no nível da sua química cerebral. E existe um relógio biológico dentro de você que pode estar correndo muito mais rápido do que deveria. Deixa eu te explicar algo que eu observo diariamente no meu consultório há 4 décadas. Quando uma pessoa chega até mim com queixas de cansaço extremo, falta de motivação, esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração, a primeira coisa que a maioria dos médicos faz é pedir exames de tireoide, vitamina D, talvez um check-up cardiovascular. E está certo, esses exames são importantes. Mas sabe o que quase ninguém investiga? O nível de atividade da vida íntima dessa pessoa. E olha, quando eu digo vida íntima, eu não estou falando apenas de sexo, no sentido restrito da palavra. Estou falando de conexão, de toque, de intimidade, de liberar hormônios essenciais que seu corpo precisa para funcionar bem. A grande maioria das pessoas após os 55 anos simplesmente abandona essa área da vida. E por quê? Por vergonha, por achar que já passou da idade, por acreditar que sexualidade é coisa de jovem, por problemas no relacionamento que nunca foram conversados, por medo de não ter o mesmo desempenho de antes, por mudanças físicas que não foram adaptadas. Mas aqui está o problema. Seu corpo não entende de tabu social. Seu corpo não sabe que você tem vergonha de conversar sobre isso. Seu corpo só sabe uma coisa: ele precisa de certos hormônios para se manter saudável. E quando esses hormônios deixam de ser produzidos regularmente, o envelhecimento acelera de forma assustadora. Estudos científicos, e olha, não estou falando de achismo, estou falando de pesquisas sérias publicadas em revistas médicas internacionais, mostram que após os 55 anos, cerca de 70% das pessoas reduzem drasticamente
ou abandonam completamente a atividade sexual. 70%. Isso é a maioria da população nessa faixa etária. E o que acontece com essas pessoas? Elas começam a apresentar uma série de sintomas que são tratados separadamente, como se não tivessem conexão nenhuma. O médico receita um remédio para a pressão alta, outro para o colesterol, outro para a ansiedade, outro para dormir, outro para a memória. Mas ninguém está olhando para a causa raiz. Deixa eu te dar alguns dados concretos do que acontece quando você para de ter uma vida íntima ativa. Primeiro, seus níveis de DHEA despencam. DHEA é chamado de hormônio da juventude, porque ele protege praticamente todos os sistemas do seu corpo. Ele fortalece seu sistema imunológico, melhora sua memória, protege seu coração, mantém sua massa muscular, dá elasticidade para sua pele. Segundo, seus níveis de ocitocina diminuem drasticamente. A ocitocina não é apenas o hormônio do amor, ela é essencial para reduzir a inflamação crônica no seu corpo. E a inflamação crônica, meu amigo, minha amiga, é a raiz de praticamente todas as doenças degenerativas. Alzheimer, doenças cardíacas, diabetes, artrite, câncer. Terceiro, sua circulação sanguínea piora. E não estou falando só de circulação lá embaixo. Estou falando da circulação do seu cérebro, do seu coração, de todos os seus órgãos. Atividade sexual é um exercício cardiovascular natural que mantém seus vasos sanguíneos flexíveis e saudáveis. Quarto, seus níveis de estresse disparam, porque você perde um dos mecanismos naturais mais poderosos de alívio de tensão que o corpo humano possui. E estresse crônico, como você já deve saber, mata. Literalmente. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Mas, doutora Carmita, eu não tenho parceiro. Ou meu casamento esfriou há anos, ou eu tenho problemas físicos que dificultam isso, ou eu simplesmente perdi o interesse. E é exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo. Porque essas barreiras, todas elas, podem ser superadas. Mas, primeiro, você precisa entender a gravidade do que está em jogo. Você precisa entender que isso não é um luxo, não é uma futilidade, não é algo secundário na sua saúde. Isso é fundamental. Tão fundamental quanto se alimentar bem, tão fundamental quanto se exercitar, tão fundamental quanto dormir direito. Na verdade, eu diria que é mais fundamental do que muitas outras coisas que você provavelmente está fazendo pela sua saúde neste momento. E para você entender melhor como isso funciona na prática, eu vou te contar a história de uma paciente real que mudou completamente minha forma de abordar esse assunto nas consultas. Há cerca de 3 anos, chegou no meu consultório uma mulher chamada Maria. Eu vou usar apenas o primeiro nome dela para preservar a privacidade, mas essa história é absolutamente real e representa milhares de casos que eu já atendi ao longo da minha carreira. Maria tinha 62 anos. Ela era professora aposentada, casada há 35 anos, 2 filhos já adultos e independentes. À primeira vista, Maria tinha tudo para estar vivendo a melhor fase da sua vida. Sem a pressão do trabalho, sem filhos pequenos para cuidar, situação financeira estável. Mas quando ela sentou na minha frente, o que eu vi foi uma mulher envelhecida, cansada, quase sem brilho nos olhos. Ela começou me contando que estava ali porque o clínico geral dela tinha sugerido que ela procurasse um psiquiatra. Os exames físicos dela estavam todos normais, sem alterações graves na tireoide, sem diabetes, sem problemas cardíacos sérios. Mas os sintomas que ela apresentava estavam destruindo a qualidade de vida dela. Doutora, ela me disse com a voz embargada, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu acordo cansada, passo o dia inteiro sem energia para fazer nada. Minha memória está péssima. Eu esqueço nomes de pessoas que conheço há anos, esqueço onde deixei as coisas, esqueço compromissos. Às vezes eu entro num cômodo da casa e esqueço o que fui fazer lá. Ela continuou, minha pele está horrível, seca, sem viço nenhum. Eu olho no espelho e parece que eu envelheci 10 anos nos últimos 2. Meu cabelo está caindo mais do que o normal. Eu tenho dores nas articulações que não tinha antes. E o pior de tudo, eu não sinto vontade de fazer nada. Nada me anima mais, nem viajar, que era algo que eu sempre amei. Enquanto ela falava, eu ia anotando tudo. E então, eu fiz as perguntas que a maioria dos médicos não faz. Perguntas sobre a vida íntima dela, sobre a relação com o marido
sobre como estava a conexão física e emocional do casal. E foi aí que Maria desabou. Ela começou a chorar e me contou que há quase 7 anos ela e o marido não tinham mais nenhuma intimidade física. Nenhuma. Eles dormiam na mesma cama, mas era como se fossem 2 estranhos dividindo o mesmo espaço. Como isso aconteceu, eu perguntei. Foi gradual, ela explicou. Depois da menopausa, eu comecei a sentir ressecamento, desconforto. Tentamos algumas vezes, mas era doloroso. Eu fiquei com vergonha de falar sobre isso com o meu marido, com medo de que ele pensasse que eu não o amava mais. Ele também nunca tocou no assunto. Acho que ele também ficou com medo de me pressionar, de me machucar. E aí fomos desistindo. Primeiro foi uma vez por mês, depois a cada 2 meses, depois simplesmente parou. E vocês conversaram sobre isso alguma vez? Perguntei. Nunca. Esse assunto se tornou um elefante no meio da sala. A gente finge que não existe. A gente é carinhoso, se respeita, mas não existe mais aquela conexão. E sinceramente, doutora, eu também perdi completamente o interesse. Não sinto falta, não penso nisso, parece que essa parte da minha vida simplesmente morreu. Olha, quando Maria terminou de falar, eu sabia exatamente o que estava acontecendo com ela. Todos aqueles sintomas, o cansaço, a perda de memória, a pele sem viço, a falta de motivação, as dores articulares, não eram doenças separadas, eram consequências de um único problema. A ausência completa de atividade sexual estava causando um colapso hormonal no corpo dela. Eu expliquei para Maria com muita delicadeza que o corpo humano não foi programado para simplesmente desligar essa função aos 55 ou 60 anos. Expliquei que quando nós mantemos uma vida sexual ativa, e ativa não significa necessariamente como era aos 20 anos, nosso corpo continua produzindo hormônios essenciais que protegem praticamente todos os sistemas. Maria, eu disse a ela, você não está deprimida porque está velha. Você está apresentando sintomas de envelhecimento acelerado porque seu corpo entrou em um déficit hormonal severo. E esse déficit está sendo causado pela ausência total de intimidade física. Seu corpo está literalmente pedindo socorro, mas ninguém está ouvindo. Eu vi o choque no rosto dela. E depois, a resistência. Mas, doutora, eu não tenho mais idade para isso. Isso não é coisa da minha geração. E, além do mais, como eu vou chegar no meu marido depois de 7 anos e dizer que eu quero isso? E foi aí que eu tive uma das conversas mais importantes da minha carreira com ela. Eu expliquei que isso não é sobre idade. É sobre saúde, é sobre qualidade de vida, é sobre você ter energia para aproveitar seus netos quando eles chegarem. É sobre você ter memória para lembrar dos momentos importantes. É sobre você ter vitalidade para viajar, para fazer as coisas que você ama. Sexualidade não tem prazo de validade. Eu disse firmemente. O que tem prazo de validade são os tabus sociais que nos ensinaram. Seu corpo não sabe disso. Seu corpo só sabe que está em déficit. Eu propus então um plano para Maria. Primeiro, tratamento para o ressecamento vaginal, algo completamente normal na menopausa e facilmente tratável. Segundo, uma conversa franca com o marido, que eu me ofereci para mediar se necessário. Terceiro, começar devagar, sem pressão, reconstruindo a intimidade física aos poucos, começando apenas com toques, carícias, conexão. E sabe o que aconteceu? Maria saiu do consultório naquele dia ainda cheia de dúvidas e receios. Mas 3 semanas depois, ela voltou. E eu mal reconheci a mulher que entrou pela minha porta. Ela estava diferente. Os olhos tinham um brilho que não estava lá antes. A postura era mais ereta. O sorriso era genuíno. Doutora, ela me disse, eu fiz o que a senhora sugeriu. Eu sentei com meu marido e conversamos. Pela primeira vez em anos. Conversamos de verdade. E sabe o que ele me disse? Que ele também sentia falta, mas estava com medo de me pressionar. Que ele pensava que eu não queria mais. Maria me contou que eles começaram devagar, sem pressão. Voltaram a se beijar, a se abraçar, a dormir abraçados. E, eventualmente, com as recomendações médicas que eu havia dado para o conforto físico, eles voltaram a ter uma vida íntima. E os sintomas? Perguntei. Está melhorando tudo, doutora. Tudo. Eu acordo com mais disposição. Minha memória está melhor. Eu voltei a sentir vontade de fazer coisas. Ontem eu fui ao cinema com minhas amigas, coisa que eu não fazia há meses. Minha pele está melhor. Até minhas amigas comentaram. E sabe o melhor de tudo? Eu me sinto viva de novo. Quando Maria saiu do consultório naquele dia, eu fiquei pensando, quantas Marias existem por aí? Quantas pessoas estão envelhecendo rapidamente, tomando remédios para sintomas isolados,
sem entender que a solução pode estar em algo tão simples e tão natural quanto reconectar com a própria sexualidade. E a resposta é: milhões, milhões de pessoas que poderiam estar vivendo com muito mais qualidade, com muito mais saúde, com muito mais vitalidade, se alguém tivesse coragem de quebrar esse tabu e falar a verdade. Então agora eu vou te explicar exatamente o que a ciência diz sobre isso. Por que isso acontece? Quais são os mecanismos biológicos envolvidos? E mais importante, o que você pode fazer a partir de hoje para reverter esse processo no seu próprio corpo? Agora vamos à ciência, porque eu não quero que você acredite em mim apenas pela história da Maria. Eu quero que você entenda exatamente o que acontece no seu corpo quando você mantém uma vida sexual ativa versus quando você simplesmente abandona essa área da sua vida. E olha, quando eu falo de ciência, não estou falando de estudos isolados ou pesquisas duvidosas. Estou falando de décadas de pesquisa conduzidas pelas melhores universidades do mundo, Harvard, Oxford, Yale, Stanford, todas chegando às mesmas conclusões impressionantes. Vamos começar pelos hormônios. Quando você tem atividade sexual regular, e aqui eu estou falando de pelo menos 1 a 2 vezes por semana, seu corpo libera uma cascata de substâncias químicas que são literalmente elixires da juventude. Primeiro, a DHEA, dehidroepiandrosterona. Esse hormônio é produzido naturalmente pelas suas glândulas adrenais, mas a produção dispara durante a atividade sexual. E por que a DHEA é tão importante? Porque ela é o precursor de todos os outros hormônios sexuais do seu corpo. Ela se transforma em estrogênio, em testosterona, dependendo do que seu corpo precisa. Estudos mostram que pessoas com níveis adequados de DHEA têm 50% menos risco de doenças cardiovasculares, melhor função cognitiva e memória, maior densidade óssea, ou seja, menos risco de osteoporose, sistema imunológico mais forte, melhor controle do açúcar no sangue e, pasmem, até 30% menos risco de desenvolver demência. Agora pensa comigo, quando você para de ter atividade sexual, seus níveis de DHEA despencam. E o que acontece? Todos esses benefícios desaparecem. Seu corpo começa a envelhecer mais rápido, porque ele perdeu um dos seus principais mecanismos de proteção. Segundo o hormônio crucial, a ocitocina. A ocitocina, esse é o hormônio mais subestimado quando falamos de envelhecimento saudável. As pessoas conhecem a ocitocina como o hormônio do amor, o hormônio do abraço, mas ela é muito mais do que isso. A ocitocina tem um efeito anti-inflamatório poderoso no seu corpo. E por que isso é importante? Porque a inflamação crônica, aquela inflamação silenciosa que você não sente, mas que está lá queimando devagar, é a raiz de praticamente todas as doenças degenerativas. Alzheimer, inflamação cerebral crônica, doenças cardíacas, inflamação das artérias, diabetes tipo 2, inflamação que prejudica a ação da insulina, câncer, processos inflamatórios descontrolados, artrite, inflamação das articulações. E sabe qual é uma das formas mais eficazes de controlar a inflamação crônica? Manter níveis adequados de ocitocina. E sabe como você mantém níveis adequados de ocitocina? Através do contato físico, da intimidade, do orgasmo. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que pessoas que mantêm vida sexual ativa após os 60 anos têm marcadores inflamatórios no sangue significativamente mais baixos do que pessoas sexualmente inativas. Estamos falando de uma diferença de até 40% em alguns marcadores. 40%. Agora vamos falar de circulação sanguínea. Atividade sexual é um exercício cardiovascular. Seu coração acelera, sua pressão sanguínea sobe temporariamente, seus vasos se dilatam. E isso é excelente para a saúde cardiovascular quando feito regularmente. Mas não é só isso. Durante a excitação sexual, seu corpo libera óxido nítrico, a mesma substância que os remédios para disfunção erétil tentam estimular artificialmente. O óxido nítrico relaxa os vasos sanguíneos, melhora a circulação em todo o corpo, incluindo no cérebro. E por que circulação cerebral é tão importante? Porque é o que mantém sua memória funcionando, é o que previne microderrames, é o que mantém suas células cerebrais vivas e saudáveis. Pessoas com boa circulação cerebral têm muito menos risco de desenvolver demência. Um estudo britânico
acompanhou mais de 3.000 pessoas por 10 anos. Sabe o que eles descobriram? Que homens e mulheres que mantiveram atividade sexual regular após os 50 anos tinham pontuações significativamente melhores em testes de memória e cognição do que aqueles que eram sexualmente inativos. E quanto mais frequente a atividade, melhores eram os resultados. Agora vamos falar de algo que pouquíssimos médicos mencionam: o efeito da atividade sexual no seu sistema imunológico. Pesquisadores da Universidade Wilkes, na Pensilvânia, descobriram que pessoas que têm relações sexuais 1 a 2 vezes por semana têm níveis de imunoglobulina A, um anticorpo crucial para a sua defesa imunológica, 30% mais altos do que pessoas sexualmente inativas, 30%. Isso significa que você fica menos doente, se recupera mais rápido de infecções, tem menos resfriados, menos gripes, menos infecções urinárias. Seu corpo simplesmente funciona melhor. E tem mais. Vamos falar de cortisol, o hormônio do estresse. O estresse crônico é um assassino silencioso. Ele aumenta sua pressão arterial, prejudica seu sono, causa ganho de peso abdominal, enfraquece seu sistema imunológico, acelera o envelhecimento celular. E sabe o que é um dos métodos mais eficazes de reduzir cortisol? Atividade sexual. Durante e após o sexo, seus níveis de cortisol caem dramaticamente. É como se você apertasse um botão de reset no seu sistema de estresse. Estudos mostram que o efeito de redução do estresse dura por dias. Uma única relação sexual pode reduzir seus níveis de cortisol por até 1 semana. Imagine o efeito cumulativo de manter uma vida sexual ativa regular. Agora, eu quero abordar algo muito importante. Isso não é apenas sobre penetração. Isso não é apenas sobre o ato sexual completo no sentido tradicional. O que importa é a intimidade física, a conexão, o orgasmo. Seja como for que você chegue lá, casais do mesmo sexo, pessoas sem parceiros que praticam autoerotismo, casais que adaptaram sua sexualidade às limitações físicas da idade, todos colhem esses benefícios. O que importa é que você está ativando esses sistemas hormonais no seu corpo. E aqui vai algo que vai te chocar. Um estudo publicado no British Medical Journal acompanhou 1.000 homens por 10 anos. Sabe o que eles descobriram? Que homens que tinham orgasmos pelo menos 2 vezes por semana tinham 50% menos risco de morrer por qualquer causa durante o período do estudo, comparado com homens que tinham orgasmos menos de 1 vez por mês, 50% menos risco de morrer. Estamos falando literalmente de adicionar anos à sua vida. E nas mulheres? Outro estudo, este da Universidade Duke, mostrou que mulheres que relataram satisfação sexual após os 60 anos tinham expectativa de vida significativamente maior, melhor saúde cardiovascular e menor incidência de câncer de mama. Mas aqui está o problema que eu vejo todos os dias no consultório. As pessoas sabem que deveriam se exercitar, sabem que deveriam comer bem, sabem que deveriam dormir o suficiente. Mas quando se trata de sexualidade após certa idade, existe um bloqueio mental enorme. Ah, isso é coisa de jovem. Eu já passei dessa fase. Meu corpo não é mais o mesmo. É constrangedor na minha idade. Não tenho mais desejo. E eu entendo completamente essas barreiras. Eu entendo porque nossa sociedade criou esses tabus. Mas aqui está a verdade dura. Seu corpo não liga para tabus sociais. Seu corpo só sabe que está em déficit hormonal. E esse déficit está literalmente roubando anos da sua vida. A boa notícia? Nunca é tarde demais para reverter isso. O corpo humano tem uma capacidade incrível de se regenerar quando você fornece as condições certas. E eu vi isso acontecer centenas, milhares de vezes nos meus anos de prática clínica. Mas para isso acontecer, você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir que sua saúde sexual é tão importante quanto qualquer outro aspecto da sua saúde. Você precisa estar disposto a quebrar alguns tabus, a ter algumas conversas desconfortáveis, a buscar ajuda profissional se necessário. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Quais são os passos práticos que você pode tomar a partir de hoje para recuperar essa área da sua vida? Como você faz isso se está em um relacionamento que esfriou? Como você faz isso se tem limitações físicas? Como você faz isso se perdeu completamente o desejo? Eu vou te dar um plano de ação claro, prático e adaptável para a sua realidade. Então fica comigo, porque o que vem agora
pode literalmente mudar a trajetória do seu envelhecimento. Agora vamos ao que realmente importa. O que você pode fazer a partir de hoje para reverter esse processo de envelhecimento acelerado? Como você recupera essa área da sua vida de forma saudável, respeitosa e adequada à sua realidade? Eu vou te dar um plano de ação dividido em etapas. E olha, não importa qual seja a sua situação atual, se você está em um relacionamento de décadas, se está solteiro, se tem limitações físicas, se perdeu completamente o interesse, existe um caminho para você. Existe sempre um caminho. Passo 1. Quebre o silêncio interno. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer para si mesmo que isso é importante, que sexualidade não é fútil, não é secundária, não é coisa de jovem, que cuidar dessa área da sua vida é cuidar da sua saúde tanto quanto tomar seus remédios ou ir às consultas médicas. Eu quero que você pare por um momento e reflita honestamente. Quando foi a última vez que você teve intimidade física? Não estou julgando. Estou apenas pedindo que você tome consciência. Se já faz mais de 6 meses, seu corpo provavelmente já está apresentando sinais desse déficit hormonal, mesmo que você não tenha conectado os pontos ainda. Anote em um papel. E isso é só para você. Ninguém mais precisa ver quais são as barreiras que você sente. É falta de parceiro? É vergonha? É dor física? É falta de desejo? É medo do julgamento? É problema no relacionamento? Identifique suas barreiras específicas, porque cada uma delas tem uma solução. Passo 2. Busque ajuda médica adequada. Se você está sentindo dor durante o ato sexual, ressecamento vaginal, disfunção erétil, falta total de libido, essas são questões médicas. Não são coisas da idade que você tem que aceitar passivamente. Essas são condições tratáveis. Para mulheres na pós-menopausa, ressecamento vaginal pode ser tratado com hidratantes vaginais, lubrificantes específicos e, em alguns casos, terapia hormonal local. A atrofia vaginal não é uma sentença permanente. Existem tratamentos eficazes que podem restaurar o conforto e o prazer. Para homens com disfunção erétil, isso pode ser um sinal de problemas cardiovasculares que precisam ser investigados. Mas também existem tratamentos, desde medicamentos até mudanças de estilo de vida, que podem fazer uma diferença enorme. E lembre-se, sexualidade não depende apenas de ereção. Existem muitas formas de intimidade e prazer. Para ambos os sexos, se você perdeu completamente a libido, isso pode estar relacionado a medicamentos que você toma. Muitos antidepressivos e remédios para pressão afetam o desejo sexual. Há problemas hormonais tratáveis ou há questões emocionais que podem ser trabalhadas em terapia. Procure um médico, pode ser um ginecologista, um urologista, um endocrinologista ou um psiquiatra especializado em sexualidade como eu. Mas procure alguém que entenda que isso é importante e que esteja disposto a te ajudar. Não alguém que vai simplesmente dizer, é a idade, e ignorar suas queixas. Passo 3. A conversa que pode salvar seu relacionamento. Se você está em um relacionamento e a intimidade esfriou ou desapareceu, você precisa ter essa conversa. Eu sei que é desconfortável, eu sei que pode ser assustador, mas o silêncio está matando não apenas sua saúde, mas também a conexão do seu relacionamento. Escolha um momento tranquilo, em que vocês dois estejam relaxados. Não faça isso durante uma discussão ou quando um de vocês está estressado. Comece de forma gentil e vulnerável. Você pode dizer algo como: amor, eu preciso conversar com você sobre algo importante para mim. Eu sinto falta da intimidade que a gente tinha. Eu sinto falta de nos tocarmos, de nos conectarmos dessa forma. E eu queria entender o que você sente sobre isso também. Ou, eu fui ao médico e descobri que a falta de intimidade física pode estar afetando minha saúde. E eu percebi que nós dois merecemos recuperar essa parte da nossa relação. Você estaria disposto a conversarmos sobre como podemos fazer isso juntos? A maioria dos casais que param de ter intimidade não é porque não se amam mais. É porque houve uma barreira física, emocional, de comunicação e ninguém teve coragem de falar sobre isso. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Mas eu te garanto, na maioria das vezes, quando um parceiro finalmente quebra o silêncio, o outro responde com alívio porque ele também sentia falta, mas também tinha medo de falar. Se a conversa for muito difícil, procurem um terapeuta de casais ou um sexólogo. Às vezes,
Ter um mediador profissional facilita imensamente essa comunicação. Passo 4. Reconstrua a intimidade gradualmente. Se faz muito tempo que vocês não têm intimidade, não tentem simplesmente voltar ao que era antes. Vocês não são mais as mesmas pessoas. Seus corpos mudaram, suas vidas mudaram, e isso não é ruim, é apenas diferente. Comecem devagar, voltem ao básico. Semana 1 e 2. Foquem em toques não sexuais. Segurar as mãos, abraços mais longos, massagens nos ombros, carinho no cabelo. Restabeleçam o contato físico sem pressão para ir além. Semana 3 e 4. Incluam beijos, carícias mais íntimas, dormir abraçados. Ainda sem pressão para o ato sexual completo. O objetivo é redespertar a sensibilidade do toque. A partir daí, vão no ritmo de vocês. Experimentem. Conversem sobre o que é confortável, o que dá prazer, o que não funciona mais e o que pode ser adaptado. A sexualidade aos 60 não precisa ser igual à sexualidade aos 30. Ela pode ser diferente e igualmente satisfatória. Passo 5. Se você está sem parceiro. A falta de um parceiro não significa que você precise abrir mão dos benefícios hormonais da sexualidade. O autoerotismo é completamente natural, saudável e benéfico em qualquer idade. Eu sei que para muitas pessoas da sua geração isso foi um tabu enorme, mas a ciência é clara. A masturbação tem praticamente os mesmos benefícios hormonais e de saúde que o sexo com parceiro. Ela libera os mesmos hormônios, reduz o estresse, melhora o sono, mantém a função genital saudável. Para mulheres especialmente, a masturbação ajuda a manter a elasticidade vaginal, a lubrificação natural, a sensibilidade. É literalmente um exercício de saúde genital. Se você sente desconforto com esse assunto, lembre-se, você não está fazendo nada errado. Você está cuidando da sua saúde. Ponto final. Passo 6. Adaptações para limitações físicas. Artrite, problemas nas costas, dificuldades de mobilidade. Nada disso significa que você precisa desistir da intimidade. Significa apenas que você precisa adaptar. Existem posições que colocam menos pressão nas articulações. Existem travesseiros especiais que ajudam no posicionamento. Existem formas de intimidade que não exigem grande mobilidade. Um terapeuta sexual ou um fisioterapeuta especializado pode ajudar enormemente com essas adaptações. E lembre-se sempre, sexualidade não é apenas penetração. É toque, é prazer, é conexão, é orgasmo obtido de diversas formas. Sejam criativos. Descubram juntos o que funciona para os seus corpos hoje. Passo 7. Cuide da sua saúde geral. A sexualidade não funciona isolada do resto da sua saúde. Se você está com sobrepeso significativo, sedentário, com alimentação péssima, dormindo mal, tudo isso vai afetar sua libido e sua função sexual. Então, em paralelo a trabalhar a questão sexual, cuide também da sua alimentação. Uma dieta anti-inflamatória ajuda em tudo do seu sono. Dormir bem é essencial para a produção hormonal. Da sua atividade física, exercícios melhoram circulação, energia e libido. Do seu estresse, técnicas de relaxamento, meditação, o que funcionar para você. Tudo está conectado. Quanto melhor sua saúde geral, melhor funcionará sua sexualidade. E quanto melhor sua sexualidade, melhor será sua saúde geral. É um ciclo virtuoso. Passo 8. Seja paciente consigo mesmo. Se faz anos que você não tem atividade sexual, não espere que tudo volte ao normal em uma semana. O corpo precisa de tempo para reativar esses sistemas hormonais, para readquirir sensibilidade, para restabelecer padrões. Pode levar semanas ou até meses para você começar a sentir os benefícios de forma mais clara. Mas eles vão aparecer. A energia vai voltar gradualmente. A memória vai melhorar aos poucos. A disposição vai aumentar. A pele vai ganhar viço. Você vai se sentir mais vivo. E cada pequena vitória merece ser celebrada. Conseguiu ter a conversa com seu parceiro? Vitória. Conseguiu procurar ajuda médica? Vitória. Conseguiu reconectar com sua própria sexualidade? Vitória enorme. A verdade final. Olha, eu vou ser muito direta com você agora. Você tem uma escolha. Você pode continuar ignorando essa área da sua vida, aceitando o declínio como inevitável, tomando cada vez mais remédios para sintomas isolados, vendo sua qualidade de vida piorar ano após ano. Ou você pode decidir que merece melhor, que merece envelhecer com vitalidade, com energia,
com memória afiada, com disposição para aproveitar seus netos quando chegarem, para viajar, para fazer as coisas que você ama. Envelhecer é inevitável. Eu vou envelhecer, você vai envelhecer, todos nós vamos, mas envelhecer bem é uma escolha, é uma série de escolhas diárias. E uma das mais importantes dessas escolhas é reconhecer que sexualidade é saúde, que intimidade é medicina, que prazer é prevenção. Nós vivemos em uma sociedade que nos ensinou que sexo tem prazo de validade, que depois de certa idade você deveria simplesmente se conformar, mas essa sociedade está errada. A ciência prova que ela está errada. E milhares de pessoas vivendo com qualidade até os 80, 90, 100 anos provam que ela está errada. Seu corpo foi desenhado para ter intimidade física até o último dia da sua vida. E quando você honra isso, quando você respeita isso, quando você cuida disso, você está literalmente adicionando anos de qualidade à sua existência. Então eu te pergunto, o que você vai fazer com essa informação? Você vai guardar no fundo da mente e continuar como está? Ou você vai tomar uma atitude hoje mesmo? Marque uma consulta médica. Tenha aquela conversa. Quebre aquele silêncio. Dê o primeiro passo, por menor que seja. Porque cada jornada, mesmo as mais transformadoras, começa com um único passo. E se você chegou até aqui neste vídeo, se você ouviu tudo o que eu disse, é porque alguma parte de você reconhece que isso é importante. Alguma parte de você sabe que você merece melhor. Então escute essa voz. Honre essa intuição. Sua saúde agradece, seu futuro agradece. E a pessoa vibrante e vital que você pode ser aos 70, 80, 90 anos, essa pessoa agradece a decisão que você tomar hoje. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se te fez refletir, se te deu coragem para dar o primeiro passo, deixe um comentário aqui embaixo. Eu leio todos, e saber que essa mensagem está chegando às pessoas certas me motiva a continuar quebrando esses tabus tão importantes. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir essa mensagem, porque saúde é um presente que a gente pode dar uns aos outros através da informação. E lembra, envelhecer com dignidade, com saúde e com vitalidade não é sorte. É uma escolha consciente. E essa escolha está nas suas mãos. Um abraço forte e até o próximo vídeo.